Olá, pessoal. Hoje o papo vai ser sobre a obra Seminário dos Ratos, mais especificamente sobre o conto de mesmo nome, desse livro aqui, da Lígia Fagundes Telles. Esse conto, na realidade, ele está sendo pedido pela prova da Unicamp. Então vamos lá. Projetando aqui. Ok, então a gente vai conversar sobre o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Gente, eu recomendo que todo mundo leia esse conto aqui, tudo bem? Ele possui pouco mais de 10 páginas, quer dizer, ele é super curtinho, e é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito fácil. O final desse conto, inclusive, ele é surpreendente. E nessa apresentação aqui, nessa análise que eu me propus a fazer, eu vou precisar dar um spoiler, do final. Portanto, eu recomendo que quem ainda não entrou em contato com o Seminário dos Ratos, e repetindo, na Unicamp só é cobrado conto, eu recomendo que vocês o leiam, tá certo? Antes de assistir a essa apresentação aqui. E para quem for ler, para quem for se aventurar na escrita da Teles, eu queria que vocês prestassem atenção em basicamente três coisas. Começando pelo título, Seminário dos Ratos. Existe uma ambiguidade nesse título, uma vez que a gente não sabe se esse seminário, se essa é como se fosse uma espécie de reunião. A gente não sabe se os participantes dessa reunião, se os organizadores desse seminário são os roedores, ou se eles seriam um assunto desse seminário. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Atentem-se para a ambiguidade do título. A segunda dica é vocês prestarem muita atenção na data de publicação. Seminário dos Ratos foi publicado em 1977, quando a ditadura militar do Brasil ela já apresentava algum desgaste. Então, com certeza, vocês vão ver as marcas do regime militar nesse conto aqui. E, por fim, outra coisa que eu destaco, eu queria que vocês pensassem quem que são os ratos. Será que os ratos aqui possuem uma acepção positiva, um sentido bom, ou um sentido mais negativo? Então, é isso que eu vou tentar abordar com vocês durante esta aula. Eu vou falar sobre a autora, depois sobre a obra, lembrando, né, vou me limitar ao conto Seminário dos Ratos e não ao livro como um todo. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre as personagens da narrativa. A autora, a Lígia Fagundes Telles, ela nasceu em São Paulo em 1923. Ela é considerada uma das melhores escritoras ainda vivas. Tudo bem, Lígia Fagundes Telles, ela não tá morta, então, assim, não tentem matar essa escritora que é super talentosa, né? E ela pertenceu ao movimento conhecido como pós-modernismo. Ela vai tratar sobre temas que são muito universais, como, por exemplo, a morte, o amor, a loucura, o medo. Então, esses vão ser os assuntos preferidos da Lígia Fagundes Telles, dessa escritora, que cronologicamente está associada à geração modernista de 1945. Estou falando aqui de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, que integram a chamada geração de 45. A Lígia Fagundes Telles, ela viveu no período da ditadura militar, e eu acredito que essas sejam as palavras mais importantes dessa apresentação, ditadura militar. Esse é o contexto histórico no qual o Seminário dos Ratos está inserido. E para falar da ditadura, ela precisou recorrer
há um estilo literário que é latino-americano e que se desenvolve principalmente nas décadas de 1960 e 1970, que é o realismo fantástico, também chamado de realismo mágico. Para falar sobre a ditadura e não passar pela e não ser censurado, né, pela censura, a Lígia vai recorrer ao fantástico. Então, são histórias aparentemente loucas, aparentemente sem sentido, sem qualquer conexão com a realidade, mas ela faz isso para disfarçar tudo aquilo que ela critica, como, por exemplo, a ditadura militar. Ela foi uma escritora super engajada, politicamente. Então, isso basicamente é o realismo fantástico, é você lançar mão de histórias malucas, histórias muito doidas, para que a censura não barre a sua obra. Isso é o realismo fantástico, cujo contexto realmente foram as ditaduras latino-americanas. A Lígia, ela vai lançar mão de uma ironia afetiva. Como assim ironia afetiva? Então, por exemplo, os narradores dessa escritora, eles vão mexer na ferida, só que ao mesmo tempo que eles mexem na ferida, eles vão tentar se aproximar do leitor. Então, é aquele morde e assopra, vamos colocar assim. A sua linguagem é muito clara, é muito concisa e, de algum modo, ela também se caracteriza, né, por ser uma linguagem coloquial. A Lígia Fagundes Telles, ela é uma escritora super premiada, e eu acho que essa obra é um exemplo perfeito de como literatura são escolhas. Vocês vão ver vários exemplos durante a aula de trechinhos desse conto, do Seminário dos Ratos, em que, assim, parece que tudo foi muito bem pensado. O conto é uma narrativa relativamente curta, certo? Mas parece que a Teles, ela escolhe muito bem quais as palavras que ela vai usar. Isso pensando sempre, gente, nesse contexto da ditadura militar. Eu estou reforçando isso porque é uma coisa importante. Bom, só repetindo então, ela vai escrever, ela vai publicar o Seminário dos Ratos em 77, portanto, dentro da ditadura militar, do regime militar brasileiro. A obra, portanto, esse aqui é o livro, tá certo? E no Seminário dos Ratos, né, nesse livro aqui, é que vai estar contido o conto homônimo, ou seja, o conto de mesmo nome. Ele, inclusive, é o conto que fecha essa obra. E ele é um conto em terceira pessoa, narrado por um narrador onisciente. Esse é o foco narrativo desse conto. E nada mais é do que uma alegoria das estruturas político-burocráticas do país. Vamos lembrar que o ano é 77, o ano de publicação, em plena ditadura militar, já durante o seu declínio. Ela vai se utilizar do fantástico para passar na censura, como eu já havia dito. O título, ele apresenta uma ambiguidade, uma vez que a gente não sabe se os roedores, eles são organizadores ou são um assunto dos seminários. E a obra, ela vai tratar dos binômios racional e irracional, humano-animalesco. Nesse conto, os seres humanos, eles ganham traços de animais e os ratos, eles possuem características humanas, características de pessoas. Então, ela vai brincar bastante com essas dualidades aqui que eu estou mostrando. A epígrafe, qual que é? Epígrafe é aquela frase, vamos colocar assim, que abre a obra, que vem antes do conto. E a epígrafe, ela é super importante, ela não deve ser ignorada de forma alguma. Muitas vezes ela antecipa aquilo que a gente vai ler no decorrer do conto. A epígrafe, em especial, de Seminário dos Ratos, é do Drummond, e ele vai dizer: "Que século, meu Deus!", exclamaram os ratos, e começaram a roer o edifício.
Nessa epígrafe, né, nesses versos aqui, a gente tem os ratos como uma coisa negativa. Eles representam, né, a destruição para o Drummond. Então, será que essa acepção, será que esse sentido, ele vai se manter na obra da Lígia Fagundes Telles? Então, a gente já vai ver sobre isso. Qual que é a história desse conto? Então, estava acontecendo num casarão no campo, super isolado, e que tinha sido luxuosamente restaurado. A gente já vai comentar um pouco mais sobre o espaço no qual a narrativa se passa. Então, nesse casarão no campo, se daria o 7º seminário dos roedores. Então, naquela localidade, estava tendo um problema que era a infestação de ratos. Basicamente, para cada ser humano, para cada pessoa, existiam 100 ratos naquela região ali. Então, os roedores realmente estavam dominando tudo, tá certo? E a gente é apresentado a duas personagens que são super importantes: o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado. Na primeira parte do conto, vai existir o diálogo entre essas duas personagens. O chefe das relações públicas, ele é jovem e ele é subordinado ao secretário do bem-estar público e privado. Então, assim, o chefe das relações públicas, ele estava cuidando, né, de todos os comemorativos para esse 7º seminário dos roedores, tá certo? E ele vai contando para o seu chefe, para o secretário do bem-estar público e privado, o que estava acontecendo. Então, os convidados chegaram, eu já coloquei eles nos quartos, o coquetel de tarde foi tudo bem. Tudo isso o chefe das relações públicas contando para o secretário do bem-estar público e privado. Só que daí eles começam a ouvir, principalmente o secretário do bem-estar, eles começam a ouvir um barulhinho que fica cada vez mais intenso. E tem uma hora que ele é tão significativo, esse barulho, que ele lembra um terremoto, tá certo? Aí depois o chefe das relações públicas, ele vai lá ver o que está acontecendo, ele vê que os funcionários desse casarão no campo, eles são super agitados, e eles dizem, esses funcionários, que houve uma invasão dessa casa no campo, e uma invasão justamente por ratos, por roedores. Então é uma coisa bizarra, gente, é uma coisa super fantástica. É daí que a gente entende a influência do realismo fantástico na obra da Telles. Então, assim, é uma coisa de louco, é como se fosse um mar de ratos, um mar de roedores que estava invadindo esse evento, tá? Ao final do conto, todos os funcionários da casa, eles fogem, com exceção do chefe das relações públicas, que ele fica escondido no interior de uma geladeira. Depois que ele vê que as coisas se acalmam, né, que o barulho dá uma diminuída, ele sai da geladeira em que ele havia se escondido, e ele foge dessa casa. Ele escuta um burburinho, né, que está no interior de uma sala, como se tivessem seres que estavam se reunindo no interior dessa sala, mas aí ele foge dessa casa no campo, e ao final do conto, ele olha de volta para casa e ele vê uma luz, tá certo? Essa luz, ela nada mais é do que um símbolo para o restabelecimento da democracia, ok? Então, assim, quem será que são os ratos? Quem será que são os organizadores do 7º Seminário dos Roedores? Ok? Então, a gente entende no conto da Lígia que os ratos, eles não necessariamente possuem um sentido negativo, muito pelo contrário, eles representam uma oposição à ditadura militar, que é representada por meio dessas personagens aqui e que organizavam o evento, tá? Então, os ratos, eles vão ser justamente a oposição. Lígia Fagundes Telles, portanto, esses bichinhos, eles têm um caráter positivo, um caráter bom, diferentemente
da epígrafe do Drummond, que é assim desconstruída. Quanto à organização da narrativa, a gente tem uma divisão em duas partes. Então, a primeira parte é o diálogo entre o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar. E a segunda parte, ela se dá depois da invasão dos ratos no casarão do campo. Perfeito? Então, uma coisa que eu havia dito é que o local era um casarão do campo que era super afastado, assim como Brasília é afastado do povo. Vocês imaginam, gente, se a capital do Brasil ela continuasse sendo, por exemplo, Rio de Janeiro? A pressão popular em cima dos políticos seria muito maior, né? Imagina a capital em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Brasília é um local super afastado, portanto longe do povo, portanto longe de manifestações contrárias ao governo. Então é por isso que nesse conto, o casarão do campo, onde se daria o 7º seminário dos roedores, ele é tão afastado, ele se dá praticamente no meio do mato, tá bom? Então eu fiz essa aproximação com Brasília. A gente tem um tema que está super atual, super recente, eu acho que a Unicamp pode abordar isso, que são as fake news, ou notícias falsas. Tem uma hora que o secretário do bem-estar, ele vai comunicar ao chefe das relações públicas o seguinte: sem detalhes, enfatize apenas isto, que os ratos já estão sob inteiro controle. Gente, isso é mentira. Eles estão no 7º seminário dos ratos. E esse número nos aponta para o fato de que esse é um problema que recorre. Esse é um problema que ele perdura durante muito tempo. Porque se é o 7º seminário, quer dizer que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto resolveram a problemática dos ratos. Resolveram a infestação dos ratos. Portanto, esse comentário aqui nada mais é do que uma fake news, né? Acho que vocês já estão bastante acostumados com esse assunto. Então, vamos lá. Qual que são as referências, quais são as pistas que a Lígia Fagundes Telles dá em relação às ditaduras na América Latina, em relação ao fato de ela estar criticando essas ditaduras? Eu trouxe aqui dois trechinhos da obra. Então, aqui é o chefe das relações públicas que está dizendo: o castelhano eu domino perfeitamente. Enfim, Vossa Excelência sabe. Então, assim, o chefe das relações públicas, ele tratava o secretário do bem-estar com um certo respeito, com uma deferência. Então, o chefe das relações vai chamar o secretário do bem-estar toda hora, justamente com excelência, tá? Ele vai tratar por meio da palavra excelência. Enfim, Vossa Excelência sabe, Santiago, Buenos Aires, etc. Então, aqui a gente tem as marcas das ditaduras na América Latina. O chefe das relações públicas, ele fala castelhano. Castelhano é a língua, por exemplo, de Santiago, no Chile, e de Buenos Aires, na Argentina. Chile e Argentina tiveram ditaduras super violentas. Então, quando ela coloca Santiago, Buenos Aires, que são as capitais, ali já está fazendo referência às ditaduras dos nossos países vizinhos. Só lembrando que essas ditaduras, elas tiveram apoio dos Estados Unidos. Perfeito? Aqui outro trecho em que o chefe das relações públicas fala: então achei prudente encomendar vinho chileno. Aí o secretário do bem-estar pergunta: de que safra? O chefe das relações públicas: de Pinochet, naturalmente. Pinochet foi um ditador chileno, tá? Então, com esses trechos, a gente vê que a Lígia Fagundes Telles, ela está falando sobre as ditaduras da América Latina, inclusive a do Brasil. Vamos analisar esse trecho aqui. Ele é relativamente grande, no entanto, ele é super importante. Entre consternado e tímido, o jovem, que seria o chefe das relações públicas, ele apontou para o pé do enfermo.
aqui enfermo, é doente, que seria o secretário do Bem-Estar Público e Privado. O chefe das Relações Públicas pergunta: é algo grave? Aí o secretário fala: a gota. Ele tem uma doença que se chama gota. E aqui a gente tem uma ironia, uma marca da ironia da escritora. Porque não era secretário do Bem-Estar, e o secretário do Bem-Estar, ele tá doente. Então, isso meio que é uma contradição, isso é uma ironia. Tudo bem? Aí o chefe das Relações Públicas pergunta: e dói, excelência? O secretário, né, o seu chefe, ele responde: muito. E olha que interessante, o chefe das Relações Públicas, ele vai falar: pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, que isso daqui é uma referência a uma música do Chico Buarque. Chico Buarque lutou contra o regime militar. Então, gente, as referências aqui estão bem óbvias, tá? Ali já está falando sobre o contexto da ditadura. Esse é um livro que foi publicado em 77. Nunca se esqueçam disso. Então, cantarolou ele, ampliando o sorriso que logo esmoreceu no silêncio taciturno, se seguiu a sua intervenção musical. Pigarreou. Ajustou um nó da gravata. Bueno, é uma canção que o povo canta por aí. Né? Então, ele viu que o seu chefe, o seu superior, ele havia ficado emburrado quando ele cantou essa música. É claro, né, gente? Os funcionários que estavam organizando o evento, eles estão associados à ditadura militar. Então, eles são contrários ao Chico Buarque, por exemplo. Tá? Eles se opõem ao Chico Buarque. Portanto, o secretário do Bem-Estar Público e Privado, ele não gosta nada, né, que o chefe das Relações Públicas canta essa música, em referência a um opositor do regime. Outra coisa que eu queria destacar é esse Bueno. O chefe das Relações Públicas, que é aquele jovem e é o subordinado, ele fala toda hora, Bueno, Bueno, Bueno. Isso é porque ele sabe castelhano, isso porque ele esteve em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina, que são os lugares da ditadura. Então, vocês percebem que a figura do chefe das Relações Públicas é um pouco contraditória. Ele tem marcas da ditadura, ou seja, marcas pró-ditadura, favoráveis à ditadura, mas também tem uma hora que ele menciona um opositor. Perfeito? Então, ele vai ter essa contradição. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela na terceira parte da aula. O povo, disse o secretário do Bem-Estar Público, entrelaçando as mãos. A voz ficou um brando queixume. Só se fala em povo, e, no entanto, o povo não passa de uma abstração. Abstração, excelência, aí o secretário vai dizer, se transforma em realidade quando os ratos começam a expulsar os favelados de suas casas. Então, o povo se transforma em realidade por meio dos ratos. Portanto, os ratos são os opositores do governo. A gente pode entender os ratos como sendo os comunistas, por exemplo. São eles que dão voz ao povo. São eles que sabem da existência do povo. Ou a roer os pés das crianças da periferia, então sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa da esquerda. Sabe aquele negócio de mídia esquerdista que a gente ouve muito por aí? É melhor deixar para lá, né? Da imprensa marrom, enfim, pura demagogia. Aliada às bombas dos subversivos, não esquecer esses bastardos que parecem ratos, né, que são os opositores do regime militar. Suspirou o secretário, percorrendo languidamente os botões do colete. Desabotoou o último. Aí o secretário também vai dizer, no Egito Antigo, resolveram esse problema, ou seja, o problema dos ratos, aumentando o número de gatos. Não sei porque aqui não se exige mais da iniciativa privada. Se cada família tivesse em casa 1 ou 2 gatos esfaimados, né, esfomeados, aí o chefe das Relações Públicas e Privadas vai dizer, mas excelência, não sobrou nenhum gato na cidade. Já faz tempo que a população comeu tudo. Ouvi dizer que dava um ótimo cozido. Sabe aquele negócio de espetinho de gato, que é mais barato? Porque o povo estava passando fome, tá?
na ditadura militar. Aqui uma outra crítica a esse regime ditatorial. Então, me parece, não sei se vocês concordam, mas que a Lígia ela é relativamente direta sobre o assunto que ela está abordando. Então, eu realmente não sei como que esse livro passou na censura, sem que ninguém desconfiasse do que ela estava falando. Porque existem referências bem diretas, né? Quando ela fala, por exemplo, do Pinochet, da Argentina, do Chile, tudo isso fazendo menção às ditaduras. Aqui o vídeo da música do Chico Buarque, né? Pode ser a Gota d'Água. E a justiça, no conto, ela vai ser tratada como estando empoeirada. Quer dizer, é uma justiça que não se faz mais tão presente na realidade brasileira. Tá? É mais uma crítica ao período que vai de 64 a 85, também conhecido como ditadura militar. Em relação ao fim, como eu já havia dito, os ratos invadem essa casa de campo, o chefe das relações públicas e privadas é o único que sobra, ele se esconde em uma geladeira, ele foge da casa, e quando ele se volta para esse casarão, onde aconteceria o 7º Seminário dos Redores, ele vê que ele estava todo iluminado, isso representando a volta da democracia, o fim da ditadura. Então aqui, né, o chefe das relações públicas e privadas, escondido na geladeira, para os ratos não o pegarem. E aqui, quando ele se depara que a casa ela estava toda acesa. A iluminação, ela é uma coisa positiva, né? E percebam como ela está sendo associada à invasão dos ratos. Portanto, os ratos, eles não são os vilões da história, muito pelo contrário. Então, os personagens. Aqui eu vou falar dos funcionários da RATESP, quer dizer, essa daqui é a repartição pública a qual eles pertencem. E percebam que RATESP tem SP, assim como, por exemplo, o SABESP, FAPESP, ou seja, remetendo ao estado de São Paulo. Portanto, mesmo sem que a Lígia precise dizer que a história ela se passa no Brasil, mais especificamente em São Paulo, mesmo assim isso fica implícito na obra. Bom, o chefe das relações públicas, ele é um jovem com um sorriso e olhos brilhantes. E isso é muito interessante, gente, porque olhos brilhantes, sorriso brilhante, isso remete a uma inocência, uma certa inocência. E por que ele ainda é inocente? Porque ele é deficiente auditivo, ele não escuta muito bem, tanto que ele demora para perceber a invasão dos ratos. E isso é muito bom, ok? Isso é muito bom, porque daí ele não deixa se influenciar pelos mais conservadores, pelos ditadores, realmente. Justamente porque ele tem esse problema auditivo. Ele não deixa que façam uma lavagem cerebral nele. Tanto que é o chefe das relações públicas que vai trazer aquela canção do Chico Buarque. Então, quer dizer, ele não estava completamente convertido em como que eu posso explicar? Infavorável ao governo, tudo bem? Ele ainda tinha um restinho de sanidade mental, o chefe das relações públicas. E ele vai tratar o seu superior, que é justamente o secretário do Bem-Estar Público e Privado, com deferência, com respeito, chamando o secretário sempre de excelência e assim por diante. E já que a gente está falando do secretário do Bem-Estar Público e Privado, já comentei da ironia do bem-estar, mas também existe uma ironia quando o cargo dele é nomeado de público e privado, né? Quando aparecem essas duas palavras no nome dele, público e privado. Porque existe uma clara oposição entre o público e o privado para esse personagem aqui. Ele dizia que no público, na esfera pública, a gente tem que falar bem do nosso governo, da nossa família, etc. A gente só pode falar coisas positivas. O mesmo secretário vai dizer que no privado podem até existir problemas, como, por exemplo, a invasão dos ratos,
mas isso não deve chegar ao público. Então, é por isso que o secretário uma hora pede para o chefe das relações públicas que ele dissesse que o problema dos ratos estava resolvido. Então, é justamente esse conflito entre público e privado que aparece por meio dessa personagem. Ele é um homem descorado e flácido, de calvas úmidas e mãos acetinadas. Ele tem o pé direito calçado, mas o esquerdo, ele calçava um chinelo, uma vez que ele tinha gota, aquela doença, né, que acometia o pé dele. Também é muito interessante uma passagem do conto em que o secretário vai dizer que no dia seguinte, ao qual ele conversava com o chefe das relações públicas, ele apareceria calçado, tá? Isso para que ninguém veja, isso para que o público não veja que ele tinha a gota, que ele estava doente. Então é de novo essa oposição entre o público, o que eu falo em público, e o que acontece na esfera privada. Ele participa da Revolução de 32 e do golpe de 64, tá? Isso daqui estava no livro também. Então é mais uma pista de que a história ela não se passa numa cidade fictícia, né, num local fictício, e sim no Brasil, em São Paulo. Percebam também que as personagens elas não têm nome, elas são nomeadas a partir dos cargos que elas exercem. Isso é muito próprio da estrutura militar, tá? Que é hierarquizada e assim por diante. Portanto, esses funcionários da RATESP, que são as personagens principais do conto, elas representam um lado a favor da ditadura. Embora eu tenha dito que no caso do chefe das relações públicas isso é um pouquinho mais complexo. Ele ainda tem uma certa inocência. Nesse trecho, a gente consegue associar a imagem dos conservadores a um certo nacionalismo. Aqui, o secretário do Bem-Estar, ele vai dizer que ele não é favorável aos americanos interferirem nos problemas dos ratos, porque o problema dos ratos é um problema da nossa nação. Então, só comprovando que os conservadores, eles tendem a ser mais nacionalistas, eles negam a interferência estrangeira, tá certo? Então, depois, deem uma lida nesse trechinho. Outro personagem que vai aparecer é o delegado de Massachusetts, representando os Estados Unidos e representando a interferência dos Estados Unidos no Brasil, principalmente a época da ditadura militar. Outro personagem é o assessor de imprensa, ele nem chega a comparecer ao casarão de campo, porque ele havia tido um acidente na noite anterior, mas são personagens menos importantes, tá bom, gente? Por isso que até que eu estou passando mais rápido. O diretor das classes conservadoras, tá? Então, ele está do lado dos organizadores do seminário, ele está do lado da ditadura, armadas e desarmadas. Ele vinha com seu chambre de veludo verde. Então, guardem essa cor aqui, verde. O cozinheiro-chefe, ele é apresentado traumatizado pela invasão dos ratos. E também tem uma menção à sua ajudante de cozinha, que é Euclídia. Ela é a única personagem, é a única funcionária que é nomeada no conto todo. O homem, aqui um trecho do livro, né? O homem, que aqui fazendo referência ao cozinheiro-chefe, ele limpou no peito as mãos sujas de suco de tomate. Isso durante a confusão em que os ratos já haviam invadido o casarão no campo. Tomate é vermelho, então lembra que eu pedi para vocês guardarem o verde? Porque enquanto o verde remete ao militarismo, o vermelho ele faz referência ao comunismo, isto é, à oposição ao regime militar, à ditadura militar. Portanto, os ratos, eles são a oposição, é eles que trazem democracia. Então, os ratos, no conto, eles são envolvidos, né, por uma visão muito mais positiva do que negativa, desconstruindo a epígrafe do Drummond. Era isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, podem me mandar um e-mail, me contatar por esse número.
e boa sorte nas provas, bons estudos para vocês. Perfeito? Tchau, tchau.